Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco e mais um Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. A causa do medo, qual é? Um texto muito conhecido, um episódio muito conhecido que Cristo viveu com os seus apóstolos. Está em Mateus capítulo 8, versículos 23 e 24. O texto diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. É isso que relata esse texto, Mateus 8, 23 e 24. Cristo dorme, o que prova que, além da sua origem divina e da sua divindade, ele também tem a sua parte da humanidade. Se ele estivesse acordado quando a tempestade chegou, os discípulos provavelmente não teriam ficado com medo do jeito que ficaram. Não teriam se preocupado, porque a sua ajuda seria imediata. Não teriam pensado que ele pudesse fazer alguma coisa na situação preocupante que se formara, porque eles sabiam que Cristo agiria. Portanto, a situação aqui é mais difícil porque Cristo está dormindo. E esse fato de seus discípulos nervosos, eles dão uma percepção mais clara do que está ocorrendo. A tendência do ser humano é não olhar para o que está acontecendo com os outros da mesma forma como olha para o que está acontecendo com ele próprio. Então, quando os discípulos percebem que outros, inclusive, podemos dizer, multidões, estão sendo beneficiados com aquilo que Cristo fazia, eles eram apenas espectadores. Isso pode ter deixado eles um tanto quanto apáticos. Eles não conseguiam ver ou desfrutar das suas bênçãos que eles estavam colhendo por desfrutarem da presença constante com o Mestre. Enquanto as multidões ouviam de passagem, por causa da apatia dos discípulos, o Senhor permitiu que lhes sobreviesse a tempestade e que isso ocorresse no momento da soneca do Mestre. Depois da libertação do problema, ou seja, depois que a tempestade e, consequentemente, o mar foram acalmados, os discípulos conseguiram obter uma melhor percepção de quem era o Mestre e Senhor Jesus Cristo. No contexto do texto, nos é dito que Cristo chamou a atenção dos seus discípulos, perguntando: onde está a fé de vocês? Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos na ocasião, e por tabela a todos nós, que o medo não é causado por provocações, nem por provações que nos sobrevêm, e sim pela fraqueza da nossa mente. Se fixarmos o nosso olhar de fé naquele que realmente pode solucionar, o lugar do medo não existe mais. Ele não tem mais lugar na nossa vida. Ele será expulso. Portanto, o medo deve ser deixado de lado ou deve ser posto para fora da nossa vida. Confiemos no Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque nós podemos confiar plenamente, sabendo que Tu sempre estás conosco, sempre estás ao nosso lado, sempre nos auxilias, sempre nos proteges. E nada há de nos acontecer que não seja da Tua permissão e da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.